E aí, Rose, ele vem falar de crítica ao ataque. Olha só. Aí colocaram lá a irmãzinha Ana Carolina. Pastor, a minha pergunta é como que nós podemos responder com sabedoria, até com humildade, às críticas que às vezes sobrevêm nas redes sociais? É muito interessante, né, a pergunta da irmã. Se eu fosse responder para ela, como é que você pode responder? Eu digo, com a Bíblia na mão, apresentando as razões da sua fé. Mas, né, Diniz presta uma outra resposta. Ele diz o seguinte, Carol, essa pergunta é muito pertinente, porque tem a crítica e tem o ataque, entendeu? Então, quando eu estou questionando, então, dizendo o seguinte, olha, quando você apresenta o evangelho desse jeito, está errado, eu estou criticando o que você está ensinando, entendeu? Eu não estou dizendo que você é gordo, que você é magro, que você é feio, que você é bonito, que você é gentil, que você é grosso, estou falando nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, isso que você está ensinando está errado. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, tá certo? Isso não é um ataque à sua pessoa. Agora, pastor Diniz Preste se voltou contra nós e fez diversos ataques nesta mesma live. E eu espero que a gente consiga chegar lá. E aí, outra coisa que ele falou, Rose, é que todos podem julgar, né? Quando são eles atacando, aí é crítica. Quando somos nós falando, é ataque. Então, quando são eles julgando, pode. Agora, se formos nós, estivermos trazendo alguma informação, aí não pode. Irmãos, olha só. E hoje a gente vê um equívoco muito grande no meio evangélico. É muito comum ver em rede social, quando alguém critica alguma coisa de evangelho, as pessoas dizerem bem assim: olha, servo de Deus não pode julgar, servo de Deus não pode julgar. Como assim? Não, mas tem um texto bíblico que diz para você não julgar, para não ser julgado. Jesus falou isso, tá? E agora, esse texto você poderia ter ensinado aí para as pessoas, tá certo? Não é nem difícil. Você não pode fazer um juízo acerca de uma pessoa condenando uma pessoa, mas aquilo que é condenável, à luz da palavra de Deus, você tem o direito. Então, muito obrigado, né, pastor Diniz Preste? Você está dizendo que nós temos direito, sim, de julgar, né, aquilo que vocês estão fazendo e falando e ensinando que é condenável à luz da palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo. Você está admitindo que o que nós estamos fazendo temos o direito de fazer, e não só o direito de fazer, eu acredito que nós temos o dever de fazer isso. Dever de dizer para as pessoas que elas estão sendo enganadas com doutrinas falsas, que são ensinadas por falsos pastores, por falsos mestres, por falsos profetas. Entenderam? Então, eu estou aqui concordando com o pastor Diniz Preste, né? Deixa eu ver o que mais aqui, Rose. E aí fica claro, a própria Bíblia diz que o julgamento deve começar pela casa de Deus. Aí agora ele entrou no julgamento da casa de Deus. E aí você vê, por exemplo, se isso fosse uma verdade, você pega ali em 1 Coríntios, capítulo 5, e a partir do verso 1 vai tratar de um assunto onde Paulo está dizendo à igreja de Coríntios assim: olha, eu me admiro de vocês. Como é que vocês têm uma pessoa dentro da igreja vivendo essa situação e vocês admitem uma pessoa dentro da igreja? Ele não contextualizou, mas o que aconteceu aqui na igreja de Coríntios, a Roseli sabe muito bem, que havia ali uma pessoa que estava ali participando da comunhão com eles, mas ele estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai, tá certo? Então, o que a gente imagina aqui é que o pai estava com. Não é a mãe dele, era uma outra mulher que era a mulher do seu pai, e aquele homem estava tendo um relacionamento com a mulher do seu pai. Era uma coisa totalmente reprovável. E Paulo, então, está dizendo o seguinte: esse tipo de pessoas não é bom que eles estejam aí em comunhão com vocês, com a prática de uma coisa que, para eles, naquele tempo, aquilo já era abominável. Aí ele está dizendo assim, ó, põe esse cara para fora da igreja. Aí, mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora para você e já passo para você. Então ele está dizendo o seguinte, tem pessoas que tem que botar para fora da igreja, né? Ele deu o exemplo, então, de Paulo aos Coríntios. Agora, o que acontece? E aí? O mesmo peso e a mesma medida para todo mundo? Quando os pastores foram presos e desviaram, então, ali, foi constatado um desvio de valores da igreja, milionário, enfim. E aí? E essas pessoas não precisavam sofrer nenhum tipo de repreensão, pastor Diniz Prestes? Não, se for presidente, se for da cúpula da igreja, se for do conselho presbiteral, não. Agora, se for um irmão lá que está lá com um caso de adultério, você põe para fora. Agora, se for um que
esteja aqui conosco, aí não, é assim. Ou seja, são pesos e medidas desiguais. A palavra de Deus diz que Deus abomina pesos e medidas desiguais. Você está enaltecendo aí, então, a passagem de Coríntios, porque um homem que tinha um pecado que era notório e condenável, e Paulo está dizendo que tem que botar essa pessoa, tem que tirar ele da comunhão. Agora, com vocês, não. Com vocês, não. Cadê aquela reunião, né, que vocês fizeram, então, como conselho presbiteral, para afastar todos os pastores que estavam sendo investigados naquele processo? Não, mas eles ainda não foram condenados, não transitou julgado. Gedeuti falou, outro dia fez uma circular para dizer o seguinte, que se tiver qualquer suspeita de alguém que cometeu qualquer tipo de crime dentro da igreja, ele deve ser afastado imediatamente até o final do processo. Agora, só vale para os outros, mas para a cúpula não vale. Esse texto de Coríntios vale para quem, afinal, pastor Diniz Preste? Por que é que não valeu, nunca valeu para a cúpula da igreja e todo mundo ficou aí como se nada tivesse acontecido? E ninguém, aí a maioria das pessoas que estão aí ainda, eles não apresentaram uma sentença de absolvição e está tudo certo. Está tudo certo, é assim. Um pastor pode ser repreensível, pode sofrer esse tipo de repreensão e pode continuar sendo pastor, porque você quer falar dos outros que não podem ser pastores porque não estão aí dentro do cercadinho de vocês. Agora, vocês não querem olhar para a qualificação e olhar se as pessoas aí estão enquadradas nessa qualificação, não é verdade? Roseli?